Opa, salve, beleza? E aí, tá tudo certo, pessoal? Chegando na área com o apoio diário da KTO. E ainda temos muito a falar sobre o que aconteceu no estádio Beira-Rio e a classificação do Inter diante do River Plate. Algumas observações que eu quero compartilhar com vocês e, ao mesmo tempo, também saber a sua opinião. Mas antes, KTO, chega lá, te cadastra, usa o cupom Daniel, 20% de bônus no valor do teu primeiro depósito, para que você se divirta na KTO. E lembrando que é um site para maiores de 18 anos. E eu quero começar falando sobre o crescimento de individualidades no Inter com a chegada de Eduardo Cudê. E aí você pode falar, puxa, vai falar no mercado, pode falar sobre o René, jogadores que se destacaram ontem, né? O Ener Valencia, que fez uma grande partida, o Bustos, que fez um jogo muito melhor comparado com as suas atuações na temporada, mas é inegável que o jogador que mais evoluiu é o Johnny. O Johnny cresceu tecnicamente e também a questão comportamental dele nos jogos. Um atleta que não tremeu no jogo lá no Monumental de Núñez, com grande presença de público, e mais uma vez fez uma partida de muita qualidade no estádio Beira-Rio. E por que eu estou falando do Johnny? Porque alguns cresceram na partida contra o River. E por um dever de justiça, é preciso reconhecer o quanto esse atleta evoluiu e trouxe segurança para o meio-campo do Internacional e, ao mesmo tempo, até para a própria defesa colorada. Lembram aqui o quanto eu critiquei o grupo do Internacional por entender a ausência ou ausências de jogadores com mais estofo, com mais biografia. O mercado até tem, é verdade, né? O Luiz Adriano tem, é verdade, o Alan Patrick tem, é verdade, mas eu entendia que era ainda insuficiente. E esse é outro ponto que eu quero falar aqui, o que mostra um amadurecimento do Inter nesta questão. E a gente pode começar pelo Rocher, né, que foi a grande figura na decisão por pênaltis, mesmo que não tenha defendido, ele apareceu muito mais, né, fazendo o gol do Internacional, e aí a personalidade, é a experiência. O Rocher, que num lance em que houve a penalidade em cima do Bustos, se jogou para matar o jogo, para que pudesse ocorrer a consulta junto ao VAR no lance do Bustos, que, convenhamos, foi penalidade. Enfim, é aquela malandragem no bom sentido, e que ela vem através da experiência. E a gente está falando de um jogador que tem no seu currículo também Copa do Mundo. Depois tem a própria questão da chegada do Ener Valencia, que é um jogador diferente, fez uma partida ontem de muita qualidade, é outro jogador que eu colocaria ali no rol dos atletas que se destacaram bastante, né? E o quanto ele agrega ao time, o quanto ele foi importante no jogo, no duelo de exigência, fazendo gol na Argentina e sendo um jogador de uma atuação muito destacada, tendo vitória pessoal na maioria dos lances na partida contra o River Plate aqui no estádio Beira-Rio. E aí tem o Alan Patrick somado a esses jogadores e outro atleta que jogou, como a gente costuma dizer, na experiência. Mas jogar na experiência não é demérito, é qualidade, é virtude. Charles Arangues. O Charles Arangues jogou na experiência lá e jogou na experiência aqui. Né? Jogador que consegue dosar um pouco mais, até uma certa defasagem física em virtude do tempo que ele acabou ficando parado. Então vejam bem, quando eu criticava, e não quero aqui ter a pretensão de dizer que criticava com razão, mas é um conceito, achava que o Inter buscava jogadores de um patamar inferior, a entrada ou as entradas de 2, 3 jogadores com mais estofo estão dando ao Internacional uma perspectiva diferente. Vou citar outro jogador que, por enquanto, é reserva, mas ali na frente pode ser titular, Bruno Henrique, que é um jogador que apareceu bem até agora. O quanto isso agrega e consegue fazer com que haja uma mudança na forma de pensar. Basta ver que em condições normais, pelo que havia acontecido, a derrota no tempo normal do River Plate no jogo aqui em Porto Alegre, mas a prorrogação da decisão por pênaltis, o Inter poderia
chegar nesse momento baqueado emocionalmente. Afinal de contas, conseguiu fazer 2-0, tinha a classificação na mão e o River fez um gol na finaleira da partida. E o emocional do Internacional não teve interferência na decisão por pênaltis, pelo contrário. Até teve, numa situação específica que foi envolvendo o uruguaio Depena, que correu um risco muito grande de não ter mais ambiente para jogar no Internacional. Mas aí veio lá na finaleira o Rocher se sentindo bem, bateu o pênalti e acabou classificando o Internacional. São situações que eu considero muito importantes, em cima também de uma ideia do treinador, que consegue fazer com que o Internacional evolua, mesmo em pouco tempo. Isso é difícil, não é muito comum que ocorra tão rapidamente assim uma evolução. E essa evolução ela foi acentuada pelo que o Inter apresentou no jogo do Beira-Rio. Porque se pegarmos o duelo dos 180 minutos, o Inter enfrentou um time que eu continuo com a minha opinião, acho o River Plate um time de qualidade, tem alguns problemas de ordem defensiva, mas o time em si é um time de qualidade. Tem jogadores realmente muito bons, né? O Barco, o Solari, o Beltrán, né? O De La Cruz, que é bom jogador, o Enzo Pérez, que é um atleta que eu gosto muito, acho um jogador com muitas virtudes, não diminui aquilo que representa o River Plate. E o Inter, no duelo de 180 minutos, ele foi inferior apenas em 45, porque o Inter fez um bom primeiro tempo lá na Argentina. O segundo tempo, o Internacional jogou mal, tanto que tomou a virada, e os 90 minutos do Inter no Beira-Rio, um pouquinho mais com questão de acréscimo, mas isso não vem ao caso, foram de uma superioridade do Inter em relação ao adversário, que pouco fez em virtude do comportamento defensivo do Internacional. Perspectiva, ela aumenta, ela cresce, e muito também pela entrada de jogadores experientes, que é aquilo que eu tanto insisto e que eu considero muito importante para um grupo que almeja conquistar títulos significativos. Isso não é uma regra geral, mas quando você tem um time baqueado com constantes eliminações, como o Internacional, esse tipo de jogador dá um outro estofo, uma outra cara ao time colorado. Foi dramático, mas talvez tenha sido aquilo que o Internacional precisava para mexer no seu vestiário. A dramaticidade da classificação, com um ato de heroísmo do Rocher no final, e o próprio comportamento do torcedor colorado depois do jogo deixou isso bem claro. Então, galera, chega aqui, deixa teu comentário, te inscreve no canal, ativa as notificações, dá o like e fui!